Fala Fogão, nesse domingo à noite, o Botafogo liberou uma nota oficial com palavras do CEO Jorge Braga, esclarecendo a quantas andam as conversas para poder definir a contratação do lateral direito Rafael. É uma nota muito importante que, quando lida na íntegra, ponto a ponto, revela questões fundamentais a respeito do posicionamento e visão de Jorge Braga sobre a contratação do Rafael. E eu quero comentar isso aqui para vocês porque é fundamental a torcida botafoguense ficar ciente da visão do CEO Jorge Braga sobre o jogador e também, obviamente, de como tudo isso pode influenciar dentro do clube que vem prezando e vem pregando muito pela responsabilidade orçamentária. Quero ainda destacar que o Jorge Braga deixou bem claro que hoje, segunda-feira, 6 de setembro, é o dia D. Botafogo vai se reunir com o Rafael e os seus representantes para poder bater o martelo, chegar ali no denominador comum e definir a contratação ou não do atleta. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like e caso não seja inscrito no Fala Fogão, clica aqui abaixo do vídeo no botão inscrever-se, depois no sininho que vai aparecer ao lado para poder ativar todas as notificações. Assim você vai ser sempre avisado quando tiver novidades aqui no canal, como vídeos e lives, e ainda vai poder me ajudar a alcançar a marca dos 8.000 inscritos. Sua participação no crescimento do canal é absolutamente fundamental. Dito isso, vamos em frente para essa nota oficial do CEO Jorge Braga. Mas deixando bem claro, o meu propósito aqui não é ler na íntegra com você essa nota oficial, até porque essa nota já está em tudo quanto é lugar. O meu objetivo aqui é passar pelos 7 pontos que mais chamaram a minha atenção ao ler na íntegra, ponto a ponto, essa nota oficial. Porque pode ter certeza, as palavras escolhidas pelo CEO Jorge Braga na hora de redigir essa nota foram muito, mas muito bem pensadas. E é por isso que eu quero destacar esses 7 pontos aqui que mais chamaram a minha atenção. E o primeiro deles é a transparência, que é o propósito dessa nota. A gente sabe muito bem de que desde que começaram essas especulações ligando o Rafael ao Botafogo, várias informações já circularam. E à medida que os dias vão passando, mas a negociação não é concretizada, outros rumores e especulações podem começar a surgir, o que obviamente vai gerar todo um burburinho na torcida botafoguense. Então o propósito dessa nota oficial é justamente dar transparência ao processo, para deixar de lado qualquer rumor, qualquer informação aí que possa de repente conturbar o ambiente dessa negociação. Então ponto positivo, primeiro aspecto aqui que eu quero destacar é a transparência nesse processo. O segundo ponto que vale destacar é o CEO Jorge Braga reconhecendo e tendo uma grande satisfação com todo o entusiasmo do Rafael por vestir a camisa do Botafogo. Ele reconhece esse entusiasmo e, inclusive, deixa bem claro que reconhece também a contribuição que o Rafael vai dar ao Botafogo, tanto dentro quanto fora de campo. Dentro de campo, logicamente, tem a parte técnica, um jogador experiente, com boa técnica, com a parte tática também bem desenvolvida, já que desenvolveu toda a sua carreira lá na Europa, foi treinado, inclusive, por Sir Alex Ferguson no Manchester United, é uma lenda do futebol, e, obviamente, dentro de campo, o Rafael tem muito a contribuir. E fora dele também, o CEO Jorge Braga, sendo um homem de negócios, um diretor executivo, ele sabe o peso de uma contratação como essa. O que isso pode representar para os números, em termos de vendas, de fazer dinheiro, ele sabe disso tudo. Então ele reconhece o entusiasmo do atleta e a contribuição que o Rafael pode dar dentro e fora de campo. O terceiro ponto que vale comentar aqui é que o CEO Jorge Braga deixou bem claro de que desde que começaram todas essas especulações, as conversas iniciais, internamente no Botafogo, a contratação está sendo muito bem pensada, muito bem planejada. Simulações financeiras estão sendo feitas, a avaliação da contratação no orçamento alvinegro, enfim, está sendo tudo muito bem pensado, muito bem planejado, porque o CEO Jorge Braga não abre mão da responsabilidade orçamentária e, naturalmente, ele está mais do que certo. Sejamos realistas, se a contratação do Rafael significar o Botafogo atrasar salário, não conseguir cumprir com as suas obrigações, simplesmente a gente tem que deixar passar essa oportunidade. Porque o mais importante é a responsabilidade orçamentária, salários em dia para todo mundo que está no clube. O ambiente do Botafogo está muito bom e a gente tem que levar esse ambiente até o fim dessa temporada. Então a gente tem que ser realista nesse ponto e o CEO Jorge Braga, naturalmente, pensa a respeito disso. Então dá para falar que a gente pode ficar tranquilo porque o planejamento está sendo feito, as simulações financeiras estão sendo feitas para que a contratação do Rafael traga impactos positivos.
Lembrando, logicamente, que uma contratação como essa, ela tem de um lado o impacto nos custos, já que tem salário, tem as luvas que vão ser pagas, e também tem um impacto na parte comercial. E aí você tem que pesar na balança. Qual é o retorno esperado com a contratação desse atleta? Não apenas o retorno dentro de campo, mas fora de campo também, com venda de camisas, com sócio-torcedor e tantas outras ações que o Botafogo pode vir a realizar com a contratação do Rafael. Então, tudo está sendo planejado e eu, sinceramente, fiquei bem satisfeito por observar essa questão bem clara ali nessa nota oficial. O quarto ponto que vale destacar nessa nota oficial é que o Jorge Braga sinalizou para o Ducésio: ok, concordo com a contratação, desde que a gente não deixe de lado em instante algum a responsabilidade orçamentária. O Jorge Braga bate nessa tecla o tempo inteiro e ele tá mais do que certo. A gente lembra muito bem, tá, que em anos anteriores, quando surgiu uma especulação como essa, os dirigentes simplesmente fechavam os olhos, não planejavam absolutamente nada e faziam a contratação para jogar pra galera. E o Jorge Braga não tá preocupado em jogar pra galera. Isso, na minha opinião, fica bem evidente. Inclusive, tá, me faz pensar, quando ele destaca que sinalizou pro Ducésio Melo que concorda com a contratação, de que anteriormente, no momento inicial, ele poderia estar reticente, ele poderia estar com o pé atrás. Por quê? A contratação, que gerou todo o entusiasmo no torcedor botafoguense, tem um peso financeiro, né? O retorno ele vem depois, mas num primeiro momento, sendo muito racional, o primeiro momento é custo purinho. Aí depois, dando o retorno, você pode falar, foi um ótimo investimento e tudo mais. Não foi um gasto, foi um investimento. Eu acredito que o Rafael é um investimento, mas para ser um investimento, a torcida botafoguense vai ter que chegar junto, fazendo sócio-torcedor, comprando camisa, justamente para poder pagar essa contratação, para de fato você ter o retorno com a contratação efetivada. Então, nesse primeiro momento, teremos o custo, pagando luvas, pagando salários. À medida que o tempo for passando, a gente pode ter o retorno financeiro que essa contratação tem potencial para oferecer. Só que me faz pensar sinceramente que o senhor Jorge Braga, num primeiro momento, estava com o pé atrás, justamente porque ele está muito focado nessa recuperação financeira do Botafogo. Esse é o principal papel do Jorge Braga, fazer o Botafogo se reerguer financeiramente, se reestruturar. E para isso, logicamente, a responsabilidade orçamentária é absolutamente fundamental. Isso, inclusive, me leva ao quinto ponto dessa nota oficial que chamou a minha atenção, que é quando o Jorge Braga sinaliza positivamente sim para a contratação, mas deixa bem claro que no curto prazo o Botafogo não teria capacidade de fazer essa contratação, porque o Botafogo não tem a grana necessária para chegar e pagar as luvas. Essa é a grande realidade. Então o Jorge Braga deixa bem claro que nesse curto prazo o modelo de negócio, embora não seja aquele que ele gosta, que ele corrobora, que é justamente o Botafogo caminhar com as próprias pernas, não depender de terceiros, nesse momento não tem como. Então o Botafogo agora, no curto prazo, para poder viabilizar essa contratação, vai ter que depender, de repente, de doação de torcedores ilustres. Então o Jorge Braga, nessa nota oficial, deixa bem claro para a torcida logo de saída, para ninguém ser pego de surpresa depois, conforme aconteceu, por exemplo, com o Chay. Não preciso nem falar. Quando a gente soube da notícia de que o Montenegro auxiliou na compra do Chay, gerou toda uma repercussão negativa. Então agora, com essa nota oficial, com o Jorge Braga deixando bem claro, doação de torcedores ilustres, ele obviamente está se referindo à ajuda desses torcedores, dos cardeais, de repente, para essa contratação nesse curto prazo, nesse momento, acontecer. Caso contrário, a contratação não vai para frente. Então não se surpreenda se logo mais, daqui a uma semana, sei lá, a contratação sendo efetivada nessa semana, se daqui a alguns dias, 7 dias, a gente tiver novamente a informação. O Montenegro novamente esteve envolvido na contratação de um atleta, tá? Porque isso pode acontecer. Ficou bem claro essa parte no trecho. Não é o modelo ideal, segundo palavras do próprio Jorge Braga, só que nesse momento, no curto prazo, onde o Botafogo não tem capacidade ainda de caminhar com as próprias pernas, é a única maneira, de repente, para poder viabilizar a chegada do Rafael, tá? Então, é para a torcida botafoguense depois não ficar nessa. Mas não sei o que, mais isso, mais aquilo. Ele já está se garantindo de saída para que isso possa acontecer. Mas sempre deixando claro que não é o modelo ideal. Ou seja, o Jorge Braga não concorda 100% com isso acontecer, tá? Isso para mim ficou bem evidente. Ele não concorda 100%, porém entende que nesse momento é a única alternativa de curto prazo para o Botafogo poder de fato viabilizar a chegada do Rafael, tá? Então esse aqui seria o quinto ponto que chamou bastante a minha atenção.
O sexto ponto é a reunião que acontece nessa segunda-feira. Jorge Braga deixou bem claro que nesse dia 6 de setembro, Botafogo e Rafael, junto dos seus representantes, vão se reunir para poder chegar ali no denominador comum, em termos salariais, em termos de luvas e também tempo de contrato, né? A gente sabe disso. Então nessa segunda-feira podemos ter novidades. Isso significa dizer que a contratação vai ser efetivada nessa segunda-feira? Não significa. Significa que vai ter uma reunião, as partes vão conversar para poder chegar nesse denominador comum. De repente, se não chegar no denominador comum, a gente pode ver as negociações serem finalizadas. Isso pode acontecer também. Não está 100% garantido. Está bem encaminhado, mas não 100% garantido. E hoje vai ter esse encontro. Então é um encontro aí para a gente ficar de olho, a gente acompanhar as notícias, as informações e, obviamente, se tiver alguma novidade em relação a isso, mais tarde eu vou voltar aqui no canal para poder falar com vocês sobre a contratação do Rafael, caso ela seja concretizada, certo? Então a gente tem que acompanhar. O último ponto que eu quero destacar aqui é quando o Jorge Braga destaca na sua nota, falando que para a chegada do Rafael, até pensando em responsabilidade orçamentária, algumas mudanças no elenco devem acontecer. Ou seja, atletas que não estão sendo aproveitados podem ser liberados. O Botafogo pode buscar um acordo com esses atletas para poder abrir espaço na folha salarial e, obviamente, encaixar melhor o Rafael nesse elenco para a disputa dessas 16 rodadas finais da Série B do Campeonato Brasileiro. Então a gente pode ter mudanças, a gente tem alguns atletas como Barrandegui, Lecaros, Cavalieri, Cezinha, jogadores que não vêm sendo aproveitados. E obviamente, por não estarem sendo aproveitados, se não estiverem nos planos da comissão técnica, o Botafogo então pode buscar esse acordo para poder abrir espaço na folha e com isso contratar o Rafael de forma mais tranquila, de forma mais equilibrada financeiramente. Vamos ter que aguardar em relação a isso, porque a gente sabe não é tão simples assim você chegar para um atleta que está recebendo lá o salário dele, tem contrato até o fim do ano, e você fala, olha, não conto mais com você, vamos chegar aqui no acordo. Se o atleta quiser, beleza. Agora, se o atleta não quiser e você ainda assim quiser dispensar, vai ter que pagar ali na íntegra aquilo que está acordado em contrato. Então não é tão simples assim você chegar e dispensar algum jogador. Quando tem contrato ativo, você tem que respeitar o que está escrito. Se quiser uma rescisão unilateral, vai ter que coçar o bolso. Então essa aqui é a grande realidade. Mas enfim, Fogão, esses foram os 7 pontos que mais chamaram a minha atenção nessa nota oficial do Jorge Braga. Conforme eu disse, as palavras foram muito bem escolhidas pelo CEO, tá? Cada palavra escrita ali foi muito bem pensada para poder transmitir a mensagem certa para o torcedor botafoguense. E eu quero saber a sua opinião. Você está entusiasmado, está animado com essa possibilidade de chegada do Rafael? Mas e se essa chegada prejudicar a responsabilidade orçamentária? Contrata ainda assim ou deixa pra lá, a gente deixa o Rafael seguir a vida dele em outro clube? Sinceramente, na minha opinião, responsabilidade orçamentária é prioridade total no Botafogo. Não podemos repetir os erros do passado. Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e eu te peço por gentileza novamente, se não for inscrito, se inscreva e também compartilhe esse vídeo com outros torcedores em grupos do WhatsApp e redes sociais. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Lembrando que se tiver novidade em relação a essa contratação, eu volto mais tarde aqui no Fala Fogão.